E vocês sabem o que eu vou fazer? Eu vou fazer um canal no YouTube. E o nome vai ser Hortube, de hortinha. Entendeu? Você sabe quantos espectadores eu vou ter? Lá no meu canal? 1 milhão de espectadores. 1 milhão. Ah, que piada sem graça, hein? Quem é que fez isso? Uhul! Ah, garotinho sem graça. Mais sem graça que a piada sem graça que você contou. Roda a vinheta. Hora do Enem no ar! Youtuber que é youtuber sabe. Ler é fundamental, aprender é fundamental. Nosso convidado foi um dos primeiros do Brasil a criar um canal no YouTube. Hoje, ele também roda o país com seus espetáculos. É o comediante Bruno Mota, mas é daqui a pouco, porque antes a gente mergulha fundo na língua portuguesa. Então vem pra cá, professor Wallace Sestari. E aí? Fala, Alan. Belezinha? Caraca, Bruno Mota vai estar aí hoje? Caraca, cara, eu sou muito fã dele, O cara é bom, né? O cara é muito bom. Interpretação de texto, qual é o segredo para mandar bem? Quando a gente pensa em compreender textos, a gente tem sempre que pensar que um texto ele é feito de uma série de camadas de sentido, né? Então a gente, na verdade, tem vários sentidos num texto e a gente vai desnudando um pouquinho essas questões, né? Esses significados. E para isso é importante que a gente, na verdade, vá descobrindo e vá treinando alguns elementos, algumas pistas textuais para que a gente possa compreender melhor. Por exemplo, um bom domínio da linguagem, né? Ou seja, quanto mais, obviamente, a gente souber das estruturas da língua portuguesa, isso vai nos ajudar a saber conectivos, né? Saber determinados usos verbais, de tempo, isso vai nos ajudar. Saber gêneros textuais é muito importante, porque o gênero textual já nos dá a finalidade de um texto, né? Ou seja, se um texto é publicitário, é porque a intenção daquele texto está tentando vender alguma coisa. Quanto mais você conhecer, se você conhecer o autor, se você souber o contexto, se você souber se for um texto literário, se você conhecer da escola, quanto mais informações você traz para o texto, melhor vai ser a sua capacidade de compreensão. E aí, bora treinar isso com a questão? Vamos. Ih, bora lá. Né? A Priscila Gomes, chega mais. Vamos resolver essa questão? Hora do Enem, vamos lá. Slide. O que a gente tem aqui? A gente tem um poema, tá? Do nosso querido e saudoso Mário de Andrade. E o poema fala assim: o bonde abre a viagem, no banco ninguém. Estou só, estou sem. Depois sobe um homem, no banco sentou, companheiro, vou. O bonde está cheio, de novo, porém, não sou mais ninguém. Reparem que é como se ele narrasse uma situação, uma cena, né? O bonde abrindo a viagem, a princípio não havia ninguém com ele nesse bonde, né? Nesse banco, ele estava só. Só que, de repente, subiu ali um homem e se sentou nesse banco. E ali se tornou, aparentemente, um companheiro. O bonde cheio, de novo, porém, aí essa palavrinha é mágica, não sou mais ninguém. Esse porém é justamente um conectivo com valor de oposição, de adversidade. E se você reparar, num primeiro momento, ele dizia pra gente que não havia ninguém. De repente, ficou alguém ao lado dele. Então, você tem uma certa oposição ali, né, naquelas situações. Poxa, Priscila, vamos logo para o enunciado, porque eu quero ver o que o Enem me perguntou. Então, vamos lá. O desenvolvimento das grandes cidades e a consequente concentração populacional nos centros urbanos geraram mudanças importantes no comportamento dos indivíduos em sociedade. Ele faz um enunciado contextualizando vocês em relação ao momento em que aquele texto foi produzido. É lógico que se você soubesse essa referência histórica pela questão do modernismo e esse link, né, com aspectos cronológicos, a gente que dá aula de literatura sempre fala assim, gente, eu não posso simplesmente, né, separar
um movimento literário de um fato histórico, né? Ou de um momento histórico. Porque a sociedade, na verdade, é reflexo do momento em que ela vive. Então, quando você tem textos, às vezes, na literatura mais engajados pelas questões sociais, ou às vezes textos, muitas vezes, que trabalham, né, rupturas com tradicionalismos, a gente sempre tenta entender o que acontecia naquele momento para que aquela produção literária fosse, de alguma maneira, compreendida. E olha que legal, no enunciado, olha lá. O desenvolvimento das grandes cidades é a consequente, né, que eu li para vocês, concentração nos centros urbanos, que ele fala do bonde, geraram essas mudanças importantes no comportamento dos indivíduos. No poema de Mário de Andrade, publicado, olha a questão cronológica, na década de 40, a vida na metrópole aparece representada pela contraposição. Ele fala de um bonde que, num primeiro momento, ele estava ali sozinho, de repente, o bonde ficou cheio e ele passou a ter um companheiro que depois saiu. Então, eu tenho a ideia de estar sozinho, né? Em contraposição à ideia de ter um bonde cheio. Aí, olha só os pares que o Enem colocou para gente. Letra A, solidão e multidão? Acho que sim, né? Porque ora ele está sozinho, essa contraposição, e ora o bonde estava cheio, com a multidão. Mas vamos conferir se é realmente a letra A melhor. Letra B, carência e satisfação? Acho que não, né? C, mobilidade e lentidão? Não está associado à lentidão. D, a amizade e a indiferença? Aparentemente nem havia amizade entre os dois ali, né? Foi apenas uma sensação de alguém parar do lado ou o bonde encher. E letra E, mudança e estagnação. Realmente, ó, é só ler com atenção. Letra A, solidão versus a questão da multidão ali. São esses campos semânticos que se destacam a partir da leitura, ok? Interpretativa desse texto. Eu espero que vocês tenham curtido, tenham gostado, tenham entendido. Beijinhos e até a próxima. Valeu, professora! Essa questão envolve interpretação e também nos aspectos gramaticais. Explica para quem está em casa. Tava até acompanhando ali, tava lendo a primeira poesia lá do Mário de Andrade. Gente, é uma poesia muito interessante, né? Que vai trabalhar uma série de questões semânticas e também uma série de questões de relação com conectivos, né? Ou seja, ela fala ali da questão do sozinho, mais acompanhado, e isso tudo, né, vem muito marcado ali pelo porém. Esse porém é sensacional, porque esse porém cria oposição, ou seja, mesmo acompanhado, havia ainda o sentimento de que ele estava sozinho. O que eu acho mais interessante ali é a grafia da palavra estou. Será que o Mário de Andrade esqueceu ali o é, o e, né? Dá a impressão nesse estou. Né? O Mário de Andrade, ele é representante de um movimento artístico chamado modernismo, né? E esse modernismo, na primeira fase, questionava muito as relações linguísticas, né? Ou seja, o modernismo, ele chega com uma fantasia de vanguarda, digamos assim, ou seja, uma vontade de ir contra uma série de regras, e isso inclui uma rediscussão sobre a língua portuguesa. E o Mário de Andrade, em especial, vai reproduzir nas suas escritas, ou seja, então é muito comum em poemas, nos seus romances, que ele escreva do jeito que as pessoas falam, tentando reproduzir o sotaque, tentando reproduzir, né, a fala, né, coloquial, a fala daquelas pessoas. E se o candidato do Enem quiser sair do padrão na hora de fazer a redação? Pode não, né? Eu acho que não é uma boa pra ele, não. É uma boa pro candidato do Enem quando ele for fazer o seu livro de poesias, quando ele for, né, criar o seu roteiro, quando ele for escrever o seu romance, mas o modelo de redação do Enem é um modelo formal. Ele exige a norma culta da língua. A professora Priscila destacou também o campo semântico. Fala um pouco mais pra gente. Campo semântico é uma coisa... Porque parece uma coisa bonita, assim, aquele negócio de... Ai, campo semântico, aqueles campos semânticos, né? Semântica é a área da gramática, né? A área da linguagem, na verdade, que trabalha os sentidos, os significados. Por exemplo, você pensa numa palavra como garfo, né? Você vai pensar que existem outras palavras que se relacionam semanticamente a ela. Garfo, colher, prato, eu já tô falando de comida, né? Ih, já tô ficando com fome. Não, melhor não. Então, o campo semântico, ele trabalha, na verdade, as relações de sentido daquela palavra com outras palavras que lhe são próximas. Sejam elas sinônimas, sejam elas antônimas, ou sejam elas apenas relações de contiguidade, relação de causa e efeito, mas palavras que têm a ver, no seu sentido, com outras palavras. Isso forma o campo semântico. E como o campo semântico pode ajudar a gente na hora de interpretar um texto? Na verdade, quando a gente pensa no campo semântico, a gente imagina assim, se é apenas uma relação de significado, isso não vai me ajudar em nada. Pelo contrário,
São muitas as vezes, isso acontece sempre, que a gente vê, por exemplo, uma palavrinha ali que a gente não sabe o que é. Aí fala assim, ai, meu Deus, eu não vou parar minha leitura do texto, né? Porque eu não sei essa palavra, eu tenho que ir lá no dicionário. Na verdade, por muitas vezes o campo semântico te ajuda, porque se aquela palavra está inserida naquele contexto, naquele parágrafo, o campo semântico, né, vai lhe ajudar, porque aquela palavra tem a ver com aquele significado. E aí você pode fazer uma mágica, essa mágica tem um nome chamada de inferência. Você atribui àquela palavra que você não sabe um sentido contextual. E aí você consegue entender o que o autor quis dizer, ainda que você não saiba exatamente aquele significado. Lembra pra quem tá em casa quem foi esse autor? Mário de Andrade pertenceu ao chamado Grupo dos Cinco, né, no movimento modernista. Ele, Oswald de Andrade, Menotti Del Picchia, a Tarsila do Amaral e a Anita Malfatti, né, foram os 5 grandes artistas que foram os organizadores, aqueles que foram os grandes cabeças da Semana de 1922, uma semana revolucionária. Mário de Andrade era o sujeito teórico, era o sujeito, né, ou seja, que deu, na verdade, forma ao modernismo, era o sujeito que estava preocupado, né, em discutir uma nova estética para a literatura nacional, que estava preocupado em discutir uma identidade nacional. E por isso ele vai consultar o folclore, ele vai trazer, né, elementos mil. O Mário de Andrade é, sem sombra de dúvida, um dos grandes nomes da literatura brasileira e, se bobear, o maior nome da literatura brasileira ali do modernismo. Bom, a professora Priscila, você conhece a professora Priscila? Sim, gente boníssima. Beijo, Pri! Pois é, ela observou que a literatura reflete o contexto histórico que ela foi produzida. O que estava acontecendo naquela época? No caso desse poema, a gente tem até uma coisa bastante curiosa, porque a gente diz que o Mário de Andrade, ele é um representante da chamada fase heróica, a primeira fase modernista, a fase, né, ou seja, que vai trazer as novas revoluções, né, ou seja, a arte nova para o Brasil, que vai de 22 a 30. Esse poema, particularmente, ele é escrito na década de 40, comecinho de 40, finalzinho de 39, que é um momento um pouco diferente para o modernismo está numa fase de consolidação, não é mais um movimento experimental, ele é um movimento que reflete a nacionalidade brasileira. E Mário de Andrade já é um poeta, né, que já está um pouco mais sóbrio, mais solene, né, ou seja, mais intimista, que já trata de assuntos, né, ou seja, ele já saiu da questão somente de falar sobre a ideia da arte, né, ou seja, de discutir a arte, já está fazendo uma poesia, né, mais até sentimental. A gente percebe na questão, né, ou seja, da discussão mais existencial, do estar sozinho em meio à multidão, né, ou seja, mostra que ele tem um diálogo com quem está escrevendo ali, que, por exemplo, é Drummond, né? É claro que todas as tensões existentes no mundo, né, elas afetam o poeta. As tensões de 1940 são tensões oriundas da guerra, oriundas do próprio Estado Novo, ao qual, né, o Mário de Andrade se opôs, né, de forma bastante contundente. Então, assim, isso gera no poeta, não, no caso do Mário de Andrade, não uma força muito grande para lutar socialmente, mas, né, uma questão dele se voltar para dentro de si, de fazer uma literatura um pouco mais intimista, mais solene e até um pouco mais triste, né? Ou seja, que a gente percebe ali nessa poesia. E o modernismo estava atento a tudo isso que estava acontecendo? A arte, ela se espelha exatamente no contexto, na circunstância em que ela é produzida. E o modernismo não era diferente, né? A gente tinha 2 vertentes, né? Uma poética, que a gente pode citar o Carlos Drummond de Andrade, muito preocupada com a questão dessa fragilidade do homem diante de um mundo cruel, de um mundo em guerra, né? Ou seja, então a gente tem a poesia estar no mundo, as preocupações, né, com a guerra, as preocupações com as relações humanas. Por outro lado, a gente tem uma prosa profundissimamente preocupada com as questões sociais do Brasil, observando os abismos sociais do Brasil, uma literatura que se voltava às questões regionais e denunciava, né, muitas das vezes, essas questões, essas problemáticas sociais, como a seca, né, e outros problemas. A habilidade 16, por exemplo, ela fala exatamente na relação, né, da obra de arte literária com o seu elemento de produção, com o seu contexto de produção. Então, assim, o Enem já está dizendo para a gente, olha, vai haver questão, né, em que você vai ser obrigado, vai ser convidado a refletir aquela obra literária no marco contextual histórico. Então, bora recapitular, professor. Qual é o conteúdo da questão? É uma questão que versa sobre a compreensão de texto, fundamentalmente, né, as estratégias de leitura, né, as relações de campo semântico, as relações semânticas dadas
pelo conectivo. E quando a gente aprende sobre isso? Normalmente, a gente aprende um pouco de modernismo lá no finalzinho do 2º ano, né? E, óbvio, no 3º ano. Hoje, as escolas, na verdade, elas montam um programa de literatura que acaba no 2º ano e você revê todo o programa no 3º ano por conta do Enem. E pra galera que quer saber mais, qual é a sugestão? O prefácio de Paulicéia Desvairada chama-se Prefácio Interessantíssimo. O Prefácio Interessantíssimo é uma aula, um verdadeiro manifesto sobre a semana de 22, sobre aquilo, né, que era o modernismo. Um outro texto dele maravilhoso é A Escrava que Não Era Isaura. Nesses 2 textos, ele trabalha muito bem as ideias de concepção estéticas do modernismo. Filmes, tem um monte. Tem Macunaíma. Você não leu o livro? Vê o filme. Tem o filme do Capitães de Areia também, lá do... Assim, tem muita coisa boa, né, espalhada por aí que a gente, ó, garimpa e chega a um bom resultado. Professor, muito obrigado. Já acabou, Mesmo pela sua presença. Já acabou, professor. Mas Obrigadão. eu sei que você volta. Com certeza. Imagina fazer um stand-up de 38 horas sem parar. Haja improviso, haja língua portuguesa, o dono da façanha é o youtuber e comediante Bruno Mota. Chega mais! Ei, Lani, tudo bem? Seja Como é que vocês bem-vindo. estão, gente? Ei, gente. Tudo bem. Tudo bom? Ei, Bruno, haja saliva, né? Não faltou saliva? Você entrou pro livro dos recordes. É, eu fiz isso faz um tempo já, né? Foi pra ter o maior show de humor do mundo, que chamava. Entrei em contato com eles, mandei um e-mail em inglês, né? Que é o livro americano dos recordes, né? Mandei, tipo, sugerindo, porque eu não achei essa ideia, né? Porque eu já tinha visto mais rápido, menor. Eu falei assim, será que alguém já fez o mais longo? Porque eu consigo, né? Eu sei falar. Ó, estou falando há um tempão desde que ele perguntou. Mandei e-mail, de repente veio a resposta com todas as instruções. E aí eu fiz o maior show de humor do mundo. Você tem um canal no YouTube? Como é que Já começou? quebraram esse recorde, viu, gente? Se vocês forem procurar, vocês vão, cadê ele? Porque já, depois que eu inventei, um monte de gente já fez. Mas e o canal no YouTube? Eu quero saber como é que começou. Eu sou um dos primeiros, né, a fazer canal no YouTube no Brasil. Não sou um dos maiores, de novo, sou um dos primeiros. Eu faço comédia há bastante tempo. No início, a gente, quando ia para algum lugar fazer teatro ou alguma empresa queria contratar, a gente pegava o nosso showzinho, gravava num VHS, gente, não sei se você lembra, era uma fita assim, né, videocassete, você gravava, colocava no correio, a pessoa recebia dias depois para ver se tinha a ver com o que ela estava contratando, como é que era. Aí veio a internet. Aí você podia colocar o seu vídeo na internet. Então, na mesma hora, você mandava para a pessoa o link, ela assistia lá. Então, quando apareceu o YouTube, foi incrível, porque você não precisava nem de ter servidor, contratar nada. Você colocava o seu vídeo no YouTube, só podia ter 5 minutos e você mandava o link. Então, eu coloquei os pedaços dos meus shows mais para empresas poderem assistir, para você mandar para uma emissora antes de você dar a entrevista. E, de repente, outras pessoas também, né, que estavam começando stand-up no Brasil, colocaram também. Isso foi virando o YouTube foi se transformando num canal mesmo, né? E para estudar para faculdade, como você fez? Você teve que acumular 1 milhão de anos de informações em 1 hora? Meu espetáculo chama 1 milhão de anos em 1 hora, tá, gente? É por isso. 1 milhão de anos em 1 hora é o espetáculo que eu tenho contando a história do mundo. É muito divertido. Tô em cartaz pelo Brasil. Me procure. 1 milhão de anos em 1 hora. Eu sempre gostei de ir pra escola. Na verdade, eu acho que foi muito importante pra mim. Eu vou chegar na faculdade, vocês vão entender. Vou começar um pouco antes a resposta. Eu sempre gostei. Não sei se é porque eu gosto de falar, gosto de conversar. Eu entendo que quando a gente fala a palavra assim, estudar, sentar, pegar um livro, a pessoa fica um pouco desconfortável. Mas eu tenho certeza que todo mundo gosta de aprender. Eu gostava muito de saber, assim, sobre universo, planeta, ciência biológica, porque as coisas funcionavam daquele jeito. Então eu sempre fui muito interessado. Aí eu tinha uma coisa pra mim, eu não gostava necessariamente de ter que ficar... Fui pra aula, né? Aí ficar mais 4 horas em casa estudando. Aí que eu pensei, eu vou estudar durante a aula. E vou prestar atenção. Isso vai me poupar um tempo na vida. Então, em vez de chegar em casa, em vez de estudar, eu ia fazer coisas baseadas naquilo que eu aprendi já. Então eu gostava de ir pra aula e chegar em casa e escrever uma cena, ou desenhar, eu gostava muito de desenhar. Então, na verdade, eu acho que eu não seria comediante, ator, se não tivesse professores que eu tive, sabe? Isso foram muito importantes. Eles incentivavam, até o de matemática. Falava assim, eu juntava minha turma, né? Falava assim, pode fazer uma cena, apresentar? Eles falavam, claro, pode fazer uma cena. Incentivava, né? Pode apresentar. Sempre foi bom em língua portuguesa? Eu sempre gostei. E falavam isso, né? Pra você
fazer bem uma prova de português, para fazer bem um ditado, você tem que ler. Então eu vou ler. Eu sei que tem gente que não gosta de todos os livros. Eu não gosto de todos os livros. Todos eu não gosto. Tem uns que eu gosto. Machado de Assis eu amo. Pois é, eu queria saber, qual é a sua leitura preferida, assim? Cara, eu leio tanta coisa, eu sou bem eclético. Machado de Assis é muito divertido, porque o Machado, não sei se vocês se lembram, no começo ele não escrevia um livro, né? Ele escrevia pro jornal. Então era tipo capítulos. Era a novela da época. Então ele tinha que prender o leitor. O leitor tinha que falar, eu quero ler de novo, para comprar o jornal no outro dia. Então o Machado tem essa coisa de não quer que você vá embora, sabe? Então, eu acho divertidíssimo. Machado de Assis é dos meus favoritos. Como eu faço teatro, Martins Pena. Todo mundo que aprende teatro fala assim, não, Martins Pena é como se fosse um documentário daquela época. Um professor de teatro meu, muito tempo atrás, falou assim, olha, se você quer ler, mas eu tô com preguiça, lê uma peça. Porque a peça tem 1h e 15, entendeu? Você vai ler no tempo da peça. É muito bom. Vem cá, qual é a sugestão para quem quer fazer comédia, viver disso? Para fazer comédia, ou no YouTube, ou na internet, ou na televisão, ou para escrever. Porque a pessoa fala, tem ideias boas, tem criatividade, ótimo, mas tem que ter repertório. Tipo, o máximo de repertório que você puder ter. Não quer dizer o maior repertório do mundo, entendeu? Mas hoje em dia a gente tem, de novo, a internet, que você tem todos os livros lá dentro. Não precisa... Eu quando eu tinha 10, 12 anos e queria ler, eu tinha que ir até a biblioteca. Hoje você entra na internet, tem tudo. Tem que ter repertório, sabe? Porque senão você vai falar do quê? E da sua graduação, o que você traz pro seu dia a dia, pro seu trabalho? Eu aproveitei bastante, né? Ir para a faculdade, ir para a escola é um presente, assim. Também é um jeito só que o ser humano tem de se comunicar, né? Porque os bichos não vão para a escola. Então você aproveita o conhecimento, vamos chamar de conhecimento formal, que está ali apresentado. Você aproveita as relações, né? Porque você cria relações com pessoas. Não estou dizendo nem só com os amigos que você faz, mas assim, com o professor, com a direção, com a comunidade que tem a ver com a escola. E aí, isso é escola, estou falando, né? Você entra lá com 5, 6 anos, você não sabe, não tem ideia do que está acontecendo no mundo. Como é que essas coisas funcionam? Você aprende a conversar com os outros, a se divertir, a brincar, estudar, conviver. A relação que você vai usar num trabalho depois, né? Como é que você respeita um professor sem minar sua criatividade, você vai aprendendo. Aí você vai pra faculdade. Faculdade, gente, é incrível, é um negócio louco. Na faculdade, você já chega com 18 anos, teu pai não te acorda mais, entendeu? Você vai administrando ali, eu posso faltar uma aula, mas não posso faltar essa porque tem a matéria, mas essa aqui eu não vou poder ir porque eu tenho que estudar, fazer aquela outra coisa. Você tá trabalhando já, você vai pro estágio. Então você aproveita esses dois conhecimentos. E a faculdade, pra mim, também é um negócio mágico porque eu escolhi aquela área ali, entendeu? Fui lá na escola, aí tem 10 matérias, a dizer, né? Não sei, 10, 12, tem um monte de matérias ali, mas você fala, não, eu gosto mais de números. Aí você escolhe uma faculdade de exatas, né? Eu, por exemplo, eu não sei como é que cheguei aqui, não sei somar, tá, gente? Não sei somar, estudo, mas eu falei, não, eu não sou dos números. Eu gosto de história, de letra, gosto de contar, gosto de escrever. Aí eu fui pra humanas, fui fazer jornalismo. E eu mudei, né? Eu não fiquei em jornalismo. Acabou migrando, né? Liguei pra publicidade. Quando eu cheguei em jornalismo, eu achei o pessoal... Por acaso, a turma que eu fiz lá, eu falei assim, gente, esse pessoal, jornalismo é um negócio tão importante, né? A gente vai comunicar pras pessoas o que tá acontecendo, a gente tem que ter opinião crítica. E achei a sala muito... Aí eu falei, não, vou pra publicidade. Que não tem problema nenhum mudar, né? As pessoas, às vezes, ficam lá presas num curso. Eu sou um jornalista preso num corpo de publicitário. Não, gente. Você pode mudar a sua vida, não interessa. Onde você nasceu, o que você nasceu fazendo. Pensa, o que eu gostaria de fazer. Eu cheguei aqui, né, pra conversar com você. Aí todo mundo falou, bem-vindo, obrigado por ter vindo. Eu falei, não precisa agradecer isso aqui. Eu adoro conversar com isso aqui. A minha vida, todo dia é feriado. Porque eu gosto de fazer isso. Eu tenho certeza que todo mundo que vai atrás do que quer, chega onde quer. Porque senão você vai chegar onde você não quer. O tempo é curto, então, pra finalizar, qual é a dica que você dá pra galera que tá se preparando pra fazer o Enem? Eu acho que minha vida, de novo, seria totalmente diferente se eu não tivesse os professores dedicados que eu tive e a oportunidade que eles deram. E eu também me abri, fui lá conversar com eles me ajudaram muito a seguir todo esse caminho. Talvez a dica que eu dê era se interessar, né? Se interesse, leia, porque esse é o nosso jeito de ter conhecimento, ou busque um jeito de conhecer, aprender um pouco mais. A gente fala hoje da internet. Além de ler, tem vídeos para dar suporte na internet.
todos os assuntos que você quiser. Então, eu acho que hoje o mundo hoje é incrível, né? Então aproveita tudo que o mundo tem para dar para você. Bruno, muitíssimo obrigado. Obrigado, mano. Beijo pela sua presença e parabéns, hein? Sucesso. O Enem é um momento muito importante. O nosso site está disponível para te ajudar a enfrentar essa tarefa com muito bom humor. horadoenem.mec.gov.br e até a próxima!